A mãe de um menino que hoje tem 9 anos de idade veio aqui na TV2C para nos procurar. Ela veio denunciar o pai do filho dela, o ex-marido dela. Ela ficou casada com esse indivíduo durante 10 anos e descobriu, quando a criança tinha 5 anos, que o pai transava com esse menino há 2 anos já. Desde quando a criança completou 3 anos, quando o pai saía com o caminhão, quando o pai ficava sozinho em casa com a criança, ele tinha relacionamento sexual com este menino, com esta criança. E inclusive o IML comprovou, ela me trouxe os laudos do Instituto Médico Legal, os tantos documentos que ela tem falando a respeito. Quando ela descobriu, isso há 4 anos atrás, ela teve que se mudar daqui. Por quê? Porque o cara começou a ameaçar, o cara começou a fazer um monte de coisas, falando que ia matar, que ia fazer, que ia acontecer. Ela teve que pedir proteção, teve que se mudar e o cara está solto. Pasmem, senhoras e senhores. Já tem a comprovação com o laudo do Instituto Médico Legal de que realmente o estupro aconteceu e não aconteceu uma vez só. Eram seguidas vezes. O médico do IML falou assim: mãe, isso já vem acontecendo há pelo menos 2 anos. Aí ela ficou mais boquiaberta ainda. E ela só conseguiu descobrir que tinha alguma coisa errada com o filho quando o filho estava com a avó, com a mãe dela. E ele teve uma atitude lá que demonstrou que realmente tinha algo de errado naquilo ali. E rapaz, o próprio pai transar, estuprar, violentar uma criança, um bicho desses para mim merecia pena de morte. Merecia. Aqui no Brasil não tem, né? Mas merecia. Ela veio me procurar. E é evidente, né? Você está vendo aqui que eu não estou mostrando nomes, que eu não estou mostrando nada. Por quê? Porque o caso está em segredo de justiça. Um segredo de justiça que é segredo até para a mãe, porque nem para a mãe falam nada a respeito do que está acontecendo. E o que ela tem mais medo ainda, parece que o ex-marido se juntou com uma outra pessoa e essa pessoa já tem filhos de um outro casamento. Ela está com medo que daqui a pouco essas outras crianças possam passar pela mesma coisa que o filho está passando. O filho dela teve um atraso mental, um atraso intelectual, por conta disso que aconteceu dentro de casa. A criança, rapaz, quando a mãe só foi perceber e só foi ligar uma coisa com a outra quando ela descobriu o que o pai estava fazendo, né? A criança tinha medo do pai. Sabe quando a criança não gosta do pai? Quando a criança tem assim... Estava com medo do pai. Por quê? Porque o pai estava transando com esse menino, cara. O laudo do Instituto Médico Legal mostra que realmente uma criança que à época tinha 5 anos de idade foi violentada. E foi o próprio pai que abusou sexualmente do filho? Sim, doutor, o próprio pai, com 5 anos de idade. Você era casada com ele? Sim, no papel e tudo, há 10 anos. E como é que acontecia isso? Eu trabalhava e ele sempre ficava com a criança, mas eu nunca, assim, imaginava, né? O próprio pai fazer isso com ele. E, na verdade, não fui eu bem que descobri. Quem foi que descobriu foi a minha mãe, que veio de viagem, e acabou o menino se entregando para minha mãe, porque ele ameaçava muito, se falasse para a mãe ia matar eu e ele. Ele resolveu falar para a avó? Falou para a avó. No mundo dele, certamente a avó estava descartada dessa história da ameaça. Sim, ele falou para a avó, insinuando com a mangueira de lavar calçada. Ele introduziu no ânus e minha mãe ficou assustada e falou: o que foi isso, filho? Ele falou: não, é o meu pai que me ensinou a fazer isso. Aí eu fiquei horrorizada, acionei o conselho tutelar. A minha mãe, após isso, pegou o Uber, foi para uma outra residência. E eu, em seguida, fui com o conselho seguir todos os trâmites da justiça. Você fez a denúncia? E o menino, sim, no mesmo dia que o menino fez isso, eu fiz a denúncia no Nucria. A gente fomos no Nucria, o menino, fiquei na Casa-Abrigo de Londrina, eu e o menino, fomos escoltados daqui de Londrina até Curitiba, na rodoviária, para daí, depois da Casa-Abrigo, a gente foi ficar na casa de um parente em Curitiba, que eu fiquei lá por 2 anos. Diz que ele ameaçava você. Sim, após eu sair de casa com o menino, que eu saí com 2 malas de roupa, ele saiu procurando em todos os familiares.
Falando o que para os familiares? Falando que queria procurar, achar eu, onde que eu estava, eu e o menino, que foi e tal. E porque queria eu e o menino, de todo jeito. E ele hoje se abre com você? Teu filho fala para você o que o pai fazia? Hoje não, ele se abriu no dia do laudo, que daí a gente ficou na Casa Abrigo um tempo, a gente foi para o ML, depois da Casa Abrigo eles levaram para o ML, né? Para fazer o exame do menino, que foi que o doutor do ML confessou, constatou que há mais de 2 anos o menino vinha sido, né, abusado por ele. Ele começou a ter relacionamento com a criança quando a criança tinha 3 anos. Sim. E passou até os 5 mantendo relacionamento. Sim, até os 5. Só aí, com essa brincadeira que ele fez, que vocês descobriram. Sim, doutor. E agora, o que você quer? Agora eu quero uma justiça pelo meu filho, porque eu venho pedir um apelo, entendeu? Porque o meu filho, ele está fazendo tratamento psicológico, eu também, eu tomo antidepressivo, e eu não sei mais o que eu faço, eu preciso de justiça. E vocês ainda estão foragidos? Estão escondidos dele? A gente está à base da justiça, né? Eu tenho medida protetiva minha e do menino, né? Mas assim, sigilo, né? Sobre sigilo da justiça. Ele já casou de novo? Eu fiquei sabendo assim por terceiros que ele já tá com uma outra mulher, né? E parece que tem filhos, não sei, a outra mulher, filha. E aí eu fico com medo de fazer novamente com o que fez com o meu filho, né? Um monstro, um cara desses, não? Sim. Monstro. Você conviveu com ele durante 10 anos sem saber o que você tinha dentro de casa? 10 anos sem saber o que eu tinha dentro de casa. 10 anos. E a justiça, o que está fazendo com você? Até agora a justiça não fez nada, né? Porque até ligava no CRIA, eles falaram para mim que eu não precisava arrumar advogado nenhum para me defender. Quem tinha que se defender era ele, que seria o réu. E eu deixei como estava. Agora ele diz que está no Fórum de Londrina, não sei se está na mão do juiz. Está lá no fórum arquivado, não sei se está arquivado, não sei. Quer dizer, você não sabe de nada do processo? Não sei. Ninguém te dá informação? Não. E ele não foi preso, nada disso? Não foi preso, nada disso. Está aí, tem Facebook, tem tudo. Ele tem e está normal, andando pela cidade. E você escondida com teu filho? Sim. Com esse trauma daqui? Sim, escondido. Até para levar o menino para a escola eu fico com medo, né? Levo para a escola tudo e tenho medo.